Paz e alegria a todos, sejam muito bem-vindos a este estudo. Iniciaremos o nosso estudo compartilhando uma pequena história. Conta que certo rei, em um vilarejo remoto e distante, certa vez ofereceu um prêmio para aquele que respondesse qual era a coisa mais importante no mundo. Ao longo do dia, inúmeros súditos vieram até ele com respostas. Alguns diziam que a coisa mais importante era o poder. Outros apresentavam pedras preciosas e diziam que o mais importante era a riqueza. Alguns diziam que o mais importante era a saúde. Outros ainda que era a família. Já no final da tarde, veio até ele um senhor trazendo uma pequena caixa. Entregou a caixa ao rei e disse que dentro dela estava a resposta. O rei abriu a caixa, achando o conteúdo um tanto quanto diferente, manteve-se em silêncio. Todos foram dispensados e o rei ficou a refletir durante a noite. No dia seguinte, ele fez uma nova pergunta e dessa vez ele queria saber qual era a pior coisa do mundo. Da mesma maneira, todos os súditos do reino vieram tentar responder e agradar ao rei com sua resposta. Estavam todos interessados no grande prêmio. Alguns diziam que a pior coisa era a guerra. Outros que a pior coisa era a fome. Alguns disseram que a pior coisa era o adultério. Outros que o vício era a pior coisa do mundo. E assim o dia transcorreu, até que novamente, no cair da tarde, aquele velho senhor se aproximou novamente do rei com uma caixa, muito similar à caixa do dia anterior. Entregou a caixa para o rei e disse que a resposta estava dentro da caixa. O rei novamente abriu a caixa e dessa vez ficou furioso com o conteúdo. Olhando para dentro da caixa, ele dizia: "Você está de brincadeira comigo? Como essa pode ser a sua resposta?" Ordenando que os guardas prendessem aquele senhor, ele propôs que fosse realizado um julgamento para que o povo decidisse sobre a vida daquele homem que parecia estar brincando com o rei. O julgamento aconteceu na hora marcada e ali o rei expôs as duas caixas para toda a plateia, dizendo que aquele homem estava louco
e de que zombava de todas as pessoas. Dentro das caixas, em ambas, havia a mesma coisa, uma língua. Assim como o rei, todos os súditos ficaram espantados. Como uma língua pode ser a melhor coisa do mundo e, ao mesmo tempo, pode ser a pior coisa do mundo? O rei, então, pediu que aquele velho senhor explicasse o motivo de tamanha ousadia. E o velho senhor, que era um sábio, sorrindo, disse a todos: a língua é capaz de criar paz, harmonia, fraternidade. Ela é capaz de conduzir as pessoas ao caminho reto, a uma vida digna, mas ao mesmo tempo, a língua é capaz de ferir, de matar, de destruir. Compreendendo então o sentido daquele simbolismo, o rei concluiu que aquele velho senhor tinha toda a razão e que a nossa língua é capaz de construir, mas que também é capaz de destruir. E por isso, a nossa língua pode ser a melhor coisa do mundo ou a pior coisa do mundo. É preciso sabermos avaliar o nosso potencial enquanto co-criadores do universo. Se soubéssemos o poder que as nossas palavras têm, cuidaríamos, como diz Helena Blavatsky, para que as nossas palavras fossem melhor do que o silêncio. Atualmente, a humanidade dispõe de inúmeros recursos tecnológicos. E os avanços nessa área disseminam também, através das mídias, hoje em dia das redes sociais, muitas inverdades que prejudicam nações inteiras. A pergunta que fazemos na noite de hoje a todos nós é uma reflexão. Qual uso estamos dando ao dom da palavra que Deus nos deu? Uma outra história, atribuída a Sócrates, diz que certa vez um de seus discípulos chegou eufórico e empolgado em sua sala de aula, trazendo o que para ele era uma grande notícia. Sócrates, percebendo a energia que aquele ser trazia consigo, e aqui abrimos um parênteses para lembrar que sempre que nos associamos a determinado tipo de situação, de fato, de história,
trazemos todo aquele conteúdo energético para a nossa áurea. Ou seja, quando nós assistimos a um filme de terror, por exemplo, toda aquela vibração, toda aquela atmosfera de medo começa a impregnar a nossa própria energia vital. Ao invés de estarmos nos sintonizando com níveis mais elevados da consciência e nos aproximando cada vez mais de Deus, vamos nos distanciando de Deus, porque a energia que aquele filme de terror, ou um filme de violência, ou mesmo um noticiário de televisão transmite, é uma energia que destoa da energia da paz, da harmonia, da tranquilidade. É uma energia que desagrega o nosso campo energético e, consequentemente, influencia para que a nossa psique seja alterada e passe a viver com medo, com insegurança e, em muitos casos, sendo capaz até de moldar os nossos comportamentos com base nessas cenas violentas ao qual nós nos associamos quando gastamos o nosso tempo assistindo alguma coisa similar. Retomando a história de Sócrates, antes que o discípulo dissesse qual era o fato tão importante que ele veio dizer com tanta euforia, Sócrates disse que ele precisava passar a notícia pelas 3 peneiras fundamentais. Talvez muitos de nós já tenham escutado essa história, mas é comum que no nosso dia a dia nos esqueçamos disso. Então Sócrates disse ao jovem: o que você vai me contar? O que você vai me contar é bom? O jovem parou um momento, pareceu refletir sobre o que ele trazia na mente, que era o que ele queria colocar para fora, e a pergunta de Sócrates. E concluiu: não, Senhor, o que eu vou te contar não é bom. Pelo contrário, acho que é uma coisa ruim. Sócrates então disse: a segunda peneira é se isso que você vai me contar é algo útil. Vai realmente fazer diferença que eu saiba? Ou que outras pessoas saibam? O jovem novamente pareceu refletir e a conclusão foi similar à primeira. Não, Senhor. O que eu vim te contar não é útil. Não vai fazer diferença alguma em sua vida que o Senhor saiba. Por fim, Sócrates disse: o que você veio me contar é verdade? E o rapaz, um tanto envergonhado, disse a Sócrates: eu não sei, Senhor. Uma outra pessoa me contou e eu vim correndo lhe dizer. Percebemos que se nós outros utilizássemos esses 3 critérios no nosso dia a dia, não apenas quanto ao que iremos dizer, mas também quanto ao que vamos fazer
nossa vida se transformaria significativamente em poucos dias. Lembremos, o que eu vou compartilhar com o outro é bom? É útil? É verdadeiro? O que o outro está compartilhando comigo é bom? É útil? É verdadeiro? O que eu busco na televisão, no rádio, nas redes sociais, é algo bom para mim? É algo útil para o meu crescimento espiritual, moral? É algo verdadeiro? Em 2017, todos se recordam o quanto a prática das fake news tomou conta não apenas do campo político, mas também do campo econômico. E hoje, em meio à pandemia do Covid-19, percebemos que também a área da saúde é constantemente acometida e bombardeada de fake news. E somos nós que no nosso dia a dia alimentamos essas palavras, essas frases, esses conteúdos, sem buscarmos a verdade, simplesmente compartilhamos algumas ideias, sem nos darmos conta do quanto isso influencia as nossas vidas, a vida de nossas famílias, a vida de toda uma nação. Todo mundo se empenha prontamente em disseminar notícias de calamidades, de guerra, de vício, de ódio, de deturpação da cultura. Prontamente, sempre, estamos ativos na propagação de ideias, de notícias que são prejudiciais ao nosso campo psíquico emocional. Existe uma frase que diz o seguinte: o mal não merece ser comentado. O instrutor espiritual, com essa frase, não quer dizer que nós devemos fechar os nossos olhos diante das questões de violência, dos abusos de autoridade, das questões de negligência, mas pelo contrário, que aprendamos a colocar a nossa energia no lugar certo. Madre Teresa de Calcutá surpreendeu o mundo inteiro quando, em certa ocasião, ela foi convidada a participar de uma caminhada contra o aborto. E ela disse que não iria. Depois, quando interpelada por um repórter, ela esclareceu os motivos. Ela disse que não iria a uma passeata contra o aborto, mas, se a convidassem, ela iria a uma passeata em favor da vida. Essa é a grande diferença entre usarmos a nossa palavra ou a nossa atitude para construir algo ou para destruir algo.
Se estivermos conscientes da diferença energética que existe entre a leitura das páginas policiais de um jornal ou a leitura de um livro edificante, não perderíamos mais o nosso tempo, não gastaríamos mais a nossa energia dando atenção e ibope a essas vibrações densas que só produzem, repetindo, o medo, a insegurança e as inúmeras enfermidades de ordem psíquica e emocional que temos hoje na atualidade, como é o caso da síndrome do pânico, da depressão e também de alguns vícios. Para vivermos em paz, em harmonia conosco mesmo e em nosso ambiente familiar, em nosso ambiente de trabalho, é necessário cultivarmos a paz e a harmonia em nossa mente e em nosso coração. Por isso, termos consciência das vinculações que nós fazemos no nosso dia a dia. Falo das vinculações energéticas às quais nos associamos quando assistimos uma televisão, quando entramos no computador ou mesmo no celular. É fundamental estarmos atentos ao que estamos deixando entrar na porta de nossa casa. O que estamos deixando entrar porta adentro de nosso ser, de nossa consciência. Muitas pessoas passam a vida inteira lamentando e dizendo que Deus não olha por elas, que elas são infortunadas, que elas foram abandonadas, que vivem na miséria e que a vida delas não progride como de outras pessoas progride. É comum vermos ambientes familiares onde a deturpação energética já está instalada de tal maneira que as pessoas nem percebem mais a densa vibração que criaram no campo áurico da família. E assim como o vício alimenta muitas vezes a depressão, e a depressão alimenta muitas vezes o vício, nas questões energéticas que se relacionam com a frequência vibratória densa, percebemos que uma imagem de violência estimula palavras violentas e ações violentas. Ou seja, dizemos aqui que se você quer que o seu ambiente familiar eleve a vibração e esteja numa frequência de paz e harmonia, vai ser necessário que você comece a colocar dentro de sua casa e, primeiramente, dentro de si mesmo, coisas, palavras, histórias, atitudes que estimulem a paz e a harmonia. Me recordo que na minha infância existia um desenho que hoje foi reprogramado e já apresenta algumas diferenças significativas em sua composição. Falo aqui dos ursinhos carinhosos, que talvez muitos de vocês já tenham tido a oportunidade de assistir a versão antiga como eu.
Sempre os ursinhos carinhosos eram chamados para resolver algum problema. E a solução nunca era a violência. Pelo contrário, eles se uniam e a partir daquela união eram capazes de gerar uma vibração elevada de amor. E era o amor que transformava aquela situação negativa. Era a emanação do amor que corrigia os erros, que solucionava os problemas. Hoje, a maior parte dos desenhos animados que são produzidos como conteúdo para as nossas crianças já estimulam a violência. Os ursinhos carinhosos eram personagens bonitinhos e delicados. Hoje, na nova versão, a versão moderna, são produzidos pelo computador e têm aspectos grosseiros. Eles apresentam aquilo que seria comportamentos humanos. E a ideia é aproximá-los um pouco mais da realidade da raça humana. Eles estão querendo dizer que a raça humana é grosseira e que deveria ser grosseira. Hoje a morte se tornou tão banal e a violência ganhou espaço em nossas vidas, porque não prestamos atenção naquilo que permitimos que os nossos filhos assistam, porque não prestamos atenção naquilo que nós mesmos estamos assistindo. Um dos jogos virtuais mais famosos hoje em dia e com mais jogadores online é uma produção norte-americana em que os jogadores ganham ponto quando na via pública atropelam os pedestres ou batem em alguém. Infelizmente, a sociedade moderna está afundando. E se não tomarmos o remo do nosso barco, vamos também afundar com essa sociedade. A nossa família vai afundar com essa sociedade. Assim como a nossa palavra, a nossa língua, é capaz de destruir. E muitos irmãos estão nesse momento utilizando o dom da palavra para impregnar o mundo de violência e medo. Podemos ser a voz de Deus onde estivermos. Podemos levar palavras de esperança, fé e otimismo a todas as pessoas que convivem conosco. Podemos nos transformar em verdadeiros servos na construção de um mundo melhor, de um mundo mais fraterno, de um mundo mais solidário. Assim como fez Madre Teresa, assim como fez Gandhi, sem violência. Não é empunhando armas que iremos destruir o mal, mas como fazia lá os antigos ursinhos carinhosos, é pela força da nossa união, é pela força do nosso amor que vamos conseguir
transformar essa realidade caótica e construirmos um mundo melhor para nós e para as futuras gerações que virão. Jesus nos convida constantemente a sermos colaboradores na seara cristã. Ele diz para reconstruirmos aquilo que os homens estão destruindo na humanidade, que é o potencial de amar uns aos outros, de vivermos em prol do bem comum. Não dizemos aqui que devemos ser indiferentes diante de atos de violência, que devemos ser indiferentes quando presenciarmos alguma coisa, alguma situação que seja contrária aos ensinamentos do Cristo e às nossas leis físicas materiais. Pelo contrário, estamos aqui chamando a cada um, e isso inclui a mim mesmo, a responsabilidade de sermos fiéis cooperadores do plano de Deus para esta terra. É preciso para isso aprendermos a agir com sabedoria e de uma maneira harmoniosa, para que diante de uma ação violenta não estejamos ali como combustível para a fogueira, mas como calmaria pacificadora, que pode mostrar o caminho, que pode mostrar a solução, sem utilizar palavras grosseiras, sem utilizar atitudes violentas, sem julgarmos os nossos irmãos pelo comportamento que eles estão tendo. Ninguém conhece a vida de ninguém e nenhum de nós tem ciência do que foi vivido pelo outro. Por isso, não cabe a nós julgar. Vivemos sobre leis materiais e aos juízes da terra cabe a responsabilidade de condenar ou absorver certas ações humanas. E se ao nosso ver, aquele juiz não tomou a decisão correta, confiemos, pois, na providência divina. Não porque Deus seja um juiz implacável, mas porque Deus é Pai, é um verdadeiro Pai, e Ele nos dá a todos a oportunidade da redenção. Conta uma história que um certo senhor japonês teve a sua filha, ainda criança, atropelada por um jovem que fugiu do local sem prestar socorro. A criança veio a falecer e posteriormente aquele jovem foi preso e, de acordo com as leis do país, iria passar alguns bons anos de sua vida no cárcere. Aquele senhor iniciou uma grande jornada. Regularmente, toda semana, ele visitava aquele prisioneiro, levava para ele palavras de consolo, palavras de fé, palavras que o auxiliasse
na renovação íntima. Quando certo jornalista se deu conta dessa história, foi perguntar para aquele senhor por que ele estava fazendo aquilo. Como era possível que ele ainda visitasse aquele que foi o assassino da filha dele? Então o jovem senhor disse ao jornalista que ele sabia que a sua atitude não iria trazer a filha dele de volta à vida, mas que se ele auxiliasse na transformação daquele ser, se ele conseguisse salvar a alma daquele homem que também sofria, ele estaria feliz, porque quando aquele rapaz saísse da prisão, ele seria uma pessoa mais responsável, mais consciente e provavelmente outras crianças ou outras pessoas não se tornariam vítimas da sua violência. Em nosso mundo contemporâneo, inúmeras bandeiras são levantadas a todo momento. São as bandeiras ideológicas, as bandeiras raciais, as bandeiras de gênero. Todas essas bandeiras são verdadeiras. Mas será que elas realmente são úteis e boas? Será que essa segregação não é o que continua influenciando na violência do dia a dia? Será que se a bandeira de toda a humanidade fosse unicamente o amor, nossas vidas não seriam diferentes? Enquanto a humanidade não se desperta, vamos despertar nós mesmos. Vamos transformar as nossas vidas. Já sabemos que a violência não extingue a violência e que podemos ser um oásis em meio à secura do deserto. Que nós podemos ser, em nossas casas, em nossos ambientes de trabalho, a lâmpada que dissipa toda a treva. A harmonia em nossas vidas virá quando nos comprometermos verdadeiramente com a nossa transformação íntima. É indispensável estarmos atentos às nossas projeções verbais cotidianas e também ao que estamos deixando entrar em nossa mente. É fundamental alimentarmos com os nutrientes corretos a vida que nós queremos ter. Quem planta arroz não vai colher feijão. Quem planta milho não vai colher trigo. Se você planta milho, você colhe milho. Se você planta arroz, você vai colher arroz. É importante termos consciência disso. Porque o que nós plantamos hoje em nossa vida é o que vamos colher amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, daqui a 50 anos. Deus é justo e bom e a todos nós Ele dá o livre-arbítrio e também nos ensina, através das palavras de Jesus, como utilizarmos da maneira correta esse livre-arbítrio e os dons
que Ele nos deu. Comecemos e recomecemos quantas vezes forem necessárias a nossa transformação íntima. Que nós possamos meditar sobre a importância do Verbo e que roguemos a Deus nos inspire e nos fortaleça, a fim de sermos portadores de palavras verdadeiras, úteis e bondosas, a fim de sermos úteis aos nossos irmãos, principalmente aqueles que convivem no íntimo do nosso lar. Que todas as noites, quando formos dormir, possamos refletir sobre as nossas atitudes diárias, que possamos ter consciência de quando reagimos com violência frente a um ato violento, de quando reagimos com medo, de quando reagimos com insegurança, de quando reagimos de uma maneira densa e tenebrosa. E que todos os dias, quando despertarmos pela manhã, possamos rogar ao nosso Pai Celestial que nos auxilie naquele dia a repararmos as nossas vidas e também a cooperarmos com os nossos irmãos, reparando suas dores e inquietações, oferecendo a todos aqueles que necessitam palavras consoladoras de fé, de harmonia, de esperança. Assim como nos ensina o Mestre Jesus, que nós sejamos verdadeiramente luzes neste mundo e principalmente que busquemos cada vez mais nossa melhoria íntima, moral e espiritual. Um dos maiores mistérios do mundo é o equilíbrio entre as diferentes polaridades, entre o positivo e o negativo, entre o bem e o mal, entre a luz e a escuridão. Buda, em seus ensinamentos, sempre diz que o equilíbrio, que o caminho do meio é o caminho mais seguro. Busquemos, pois, viver uma vida equilibrada, uma vida de harmonia, nos fundamentando sempre na luz que é Jesus e trazendo ela para se expressar através de nós em nosso cotidiano. Desta maneira, vamos estar colaborando para a construção do reino de Deus nesta terra. Vamos estar utilizando esse poder criador que Deus nos deu da maneira positiva, construindo e renovando a vida sobre a superfície terrestre. Agradecemos a todos a oportunidade e que o Mestre Jesus possa inspirar o nosso dia a dia, a fim de que cada vez mais consigamos vencer as nossas imperfeições e nos transformarmos em seres iluminados, em seres fraternos, em seres de paz neste mundo. Gratidão a todos.